Diz assim, Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Gostaria que você deixassem a Bíblia aberta, né? A gente vai meditar sobre o primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 28. O apóstolo Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo fala que todas as coisas. Normalmente, nós, cristãos, pegamos esse texto e violamos ele. Nós pegamos esse texto como um propósito motivacional. Quando acontece algo de errado em nossas vidas, nós olhamos para o texto e falamos assim, olha, está acontecendo isso de errado com você, mas Deus vai fazer com que isso redunda em um bem para você aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem perceber. Se a semana não passar no vestibular, nós vamos pegar esse texto e vamos falar assim, olha, Deus não permitiu que você passasse nesse vestibular porque Ele quer que você estude numa universidade melhor. Se alguém for assaltado, nós vamos falar assim, olha, você foi assaltado porque Deus tem algo melhor para você. Pegamos esse texto para motivar as pessoas, dando a entender que Deus vai fazer o bem para nós aqui. Só que a explicação do versículo 28 está no versículo 29. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo vai cooperar para o vosso bem, para vos tornar conforme a imagem daqueles que vos criou, que é Cristo. A maior preocupação de Deus não é no nosso bem-estar aqui. A maior preocupação de Deus é nos fazer conforme a imagem de Cristo. Não há nenhum bem maior que pode fazer você melhor do que isso. Ou melhor, a preocupação de Deus é nos tornar semelhante à imagem de Cristo. Não há nada, ou melhor, o maior bem que Deus pode fazer na vida de um homem é fazer ele semelhante a Cristo. Então o apóstolo está falando, olha, tudo vai cooperar para o vosso bem, a fim de que vocês sejam formados de acordo com a imagem de Cristo. Então, a explicação do verso 28 está nos versículos abaixo. E Paulo diz, olha, vocês devem estar certos que vocês foram predestinados por Deus e nada, absolutamente nada que acontecer com vocês vai fazer com que alguma coisa mude isso. Deus vos escolheu para vos tornar semelhante ao Filho dele, chamado Jesus. Porque ele decretou antecipadamente tudo para vos tornar semelhante a ele. O John Piper, ele diz o seguinte, olha, então, a rude esperança do crente não é que nós escaparemos das angústias, do perigo, da fome, do massacre, mas de que Deus, o Todo-Poderoso, fará com que todas as agonias que nós passamos, toda a miséria, seja um instrumento para nos tornar semelhante a Cristo. Então, nós lemos em Gênesis que diz que José foi vendido pelos seus irmãos, mas ele olhou para os seus irmãos e disse o seguinte, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o fez o bem. Em Romanos, no capítulo 8, o verso 28, esse texto é suficiente para fazer o cristão ter uma vida feliz. Independente daquilo que acontecer na vida dele, no hospital, nos assaltos, em tudo, em todas as circunstâncias, esse texto é suficiente para falar, olha, tudo vai cooperar para me tornar semelhante a Cristo. Isso é confortador. E Paulo diz, olha, tanto em ter fartura como em padecer necessidade, Cristo será sempre engrandecido em mim, porque tudo que me acontece aqui, hoje, vai me tornar, ou melhor, está me tornar semelhante a Ele. Então, por que Paulo diz que tudo vai cooperar para o nosso bem? Por quais fatores? No versículo número 26, antes do 28, ele vai falar assim, olha, e da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar, ou melhor, não sabemos pedir como nos convém, mas o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, a intercessão do Espírito vai fazer tudo cooperar para o vosso bem, para nos tornar semelhante a Cristo. E no verso 34, ele vai falar, o que vai fazer tudo cooperar para o vosso bem? A morte de Cristo. No verso 35 fala o amor de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, essas três coisas vão fazer tudo cooperar para nos tornar semelhante a Cristo. A intercessão do Espírito, a morte de Cristo na cruz, o amor de Deus por vocês. E nada vai frustrar isso. São as três pessoas da Trindade cooperando para o nosso bem. Que bem é esse? Se não nos tornar semelhante a Cristo. Então, Paulo vai falar sobre isso. E Paulo não diz que será algo opcional. Ele diz que
todos a quem Deus predestinou para a salvação serão semelhantes a Cristo. Até aqui a gente não teve nenhum problema. Mas até os mundanos, eles acreditam nesse texto, que tudo vai cooperar para o bem deles. Tudo. Mas as coisas começam a ficar mais difíceis quando a gente começa a ler o verso 29. Então, irmão, eu gostaria que você prestasse atenção no texto. O apóstolo Paulo não diz que as coisas vão cooperar para o nosso bem. O apóstolo Paulo diz que essas coisas já cooperam para o nosso bem. Por que cooperam? Porque Deus decretou que cooperassem para o nosso bem. Porque se Deus não decretasse que cooperassem, não cooperariam para nada. O texto não diz que, como se esses acontecimentos fossem algo que Deus não sabia. Mas diz, olha, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Nós pensamos que esses acontecimentos são coisas más ou boas que Deus não sabia. E quando Ele tem o conhecimento dessas coisas, Ele dá um jeitinho de fazer isso cooperar para nós. Não. Paulo está falando o seguinte, olha, tudo vai cooperar para o vosso bem. Tudo que acontece na vossa vida é seguro que aconteça. Porque foi Deus que decretou que acontecesse. Porque se Ele não decretasse que acontecesse, não aconteceria. Então tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é seguro que aconteça. Isso é suficiente para fazer o cristão ser feliz. Então, nós já acreditamos que tudo vai cooperar para o nosso bem, mas nós vivemos desesperados às vezes, ansiosos. Então, Deus disse que tudo vai cooperar para o nosso bem, mas nós às vezes ficamos preocupados com medo de Deus falhar em algumas circunstâncias. Então, o profeta Jeremias disse assim, olha, quem é aquele que manda e assim acontece, sem que o Senhor tenha decretado, tenha ordenado? O verso 29 é a base do verso 28. Então, por que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem? Não é por causa daquilo que nós fazemos ou que iremos fazer, mas é porque Deus decretou que assim fossem. Tudo, o apóstolo está falando que a base disso tudo não são os acontecimentos, mas Deus que causa isso. Se tudo vai cooperar para o meu bem, eu devo viver feliz. O apóstolo não diz que tudo vai cooperar bem. Ele diz que tudo vai cooperar para o nosso bem. Mesmo as coisas más que acontecem conosco vão cooperar para o nosso bem espiritual, que é o bem maior, irmão. O apóstolo não diz que todas as coisas vão cooperar bem para todos. Ele diz que vão cooperar para aqueles que amam a Deus, aqueles que Ele predestinou para serem conforme a imagem do Seu Filho. Existem coisas, irmãos, que acontecem na vida do crente e do descrente, mas que não cooperam bem na vida do descrente. Um crente e um descrente podem ter câncer. O descrente vai usar aquilo para blasfemar contra Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Mas o crente, ele vai usar aquele que faz, olha, eu não posso me curar. Ele vai usar esse meio para se aproximar de Deus, em busca de força. E Deus fará com que aquela doença, aquela enfermidade seja um meio de formar a imagem do Seu Filho naquele homem. Porque ele foi chamado para ser como Cristo. E aquilo, mesmo sendo mal, está a cooperar para o bem dele, o bem maior, ele tornar semelhante a Cristo. Então, as pessoas às vezes usam esse texto e torcem. Mas agora a gente vai explicar o verso 28. Diz assim, se vocês puderem ler. O verso 29, perdão, diz assim: porque os que não te conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque tudo vai cooperar bem para essas pessoas, porque Deus lhes conheceu na eternidade. E Deus fez com que tudo que acontecesse no presente, ou melhor, Deus traçou a vida dessas pessoas, de modo que tudo que acontece na vida deles torna semelhante a Cristo. Tudo. Algumas pessoas infiéis pegam esse texto e dizem o seguinte, olha aqui, essa explicação de Romanos que diz que conheceu é como se fosse uma visão que Deus teve do futuro, ou melhor, uma presciência, ou Deus previu que eles iriam crer nele, por isso é que ele predestinou e fez com que tudo cooperasse para o bem deles. Mas isso é bonito, mas isso não é bíblico. Quando falamos do conhecimento de Deus, ou melhor, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse conhecimento, dizendo que aqueles que Deus conheceu, isso é mais do que ter conhecimento intelectual de algo que a pessoa não sabia.
A palavra hebraica para conhecer não se refere apenas ao saber ou tomar conhecimento. Elas não indicam uma simples previsão ou presciência intelectual para obter conhecimento, mas sim um conhecimento seletivo que toma em consideração alguém, tornando-a favorecida. Eu vou explicar isso com mais calma, usando alguns textos bíblicos para os irmãos poderem compreender. Esse tomar conhecimento, ela se refere em tomar conhecimento amoroso para com alguém. Em Gênesis no capítulo 1, em Gênesis no capítulo 4, no verso 1, diz que conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim. Então, aqui, esse conhecer, não está falando que Adão não conhecia a sua esposa, está falando que Adão teve relações com ela, relações íntimas, relações amorosas, e ela teve um filho chamado Caim. É a mesma explicação do verso 29 de Romanos. Está falando que esse conhecimento é um conhecimento amoroso que Deus teve de nós, não um conhecimento de que ele não sabia o que podia acontecer. Em Mateus, no capítulo 1, no verso 24, diz assim, se vocês puderem acompanhar, né? Diz assim, olha, e José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher e não a conheceu. Aí, ele está falando, não teve relações íntimas com ela, não coabitou, não teve relações com ela. E é o mesmo sentido do capítulo 29 que nós lemos. Sabe em Mateus, no capítulo 7, aquelas pessoas que vão se gabar, que fizeram milagres, operam milagres, Jesus falará para eles, não vos conheço. Jesus vai falar, não vos conheço com esse amor seletivo, cuidadoso. Não é que Deus não conhecia essas pessoas, porque Deus conhece tudo. O seu conhecimento é infinito. Por exemplo, em Amós, no capítulo 3, no verso 2, diz assim, de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Então é Deus falando para Israel, de todo Israel, só a vós tenho conhecido. Eu conheci vocês e dei porque eu vos escolhi. Eu fiz com que vocês fossem conhecidos pelo meu amor. Eu escolhi vocês para manifestar o meu amor. Eu me revelei a vocês para vocês conhecerem o meu amor. É a mesma explicação de Romanos. Paulo está falando, olha, Deus nos escolheu e resolveu manifestar o seu amor a nós. Antes de tudo acontecer, antes de existir o universo, antes de existir o homem, antes de nós existirmos. Assim conforme ele diz em Jeremias, que antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Eu conheci você. Então, irmãos, vários textos das Escrituras vão mostrar que esse preconhecimento que Deus teve é um conhecimento seletivo que Ele fez. É um conhecimento amoroso, cuidadoso. Vamos supor, se Deus nos predestinou porque previu que creríamos nele, então Ele não escolheu ninguém. Então o ensino de Paulo, no capítulo 1, no verso 4, que diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, é falso. Vocês conseguem entender? Conseguem, irmãos? Então, essa interpretação de que Deus escolheu as pessoas, Deus predestinou as pessoas, porque Ele previu que elas iriam crer nele, não é honesto aquilo que nós lemos. Se Deus depende da ação humana para Ele tomar uma decisão, ou melhor, se Deus depende das ações que os homens vão tomar no futuro para os predestinar, para fazer com que tudo coopere para o bem delas, então Ele não escolheu ninguém. E tudo que Ele faz não é uma ação, é apenas uma reação de acordo com as atitudes que os homens tomaram sem a orientação, ou melhor, sem a permissão ou sem a ajuda dEle. Então, irmãos, quero que vocês pensem em algo. A ideia de que nós temos, de que Deus predestinou aqueles que Ele previu, que eles queriam crer nele no futuro, não tem fundamentos bíblicos e lógicos, uma vez que Deus é eterno e não enxerga as coisas como passado, futuro e presente. Deus está fora do tempo, porque antes de existir tempo, Deus já existia. Por isso que o tempo não pode medir a idade de Deus. O tempo não pode contabilizar isso. O futuro é simplesmente para nós aquilo que Deus determinou que acontecesse antes de existirmos na eternidade. Deus não enxerga as coisas, eu vou repetir, em ciclos sucessivos, mas Ele enxerga tudo de uma única vez. Tudo, irmão. Por isso que o conhecimento que Ele tem
do presente é igual ao conhecimento que ele tem do passado. Tudo está nu diante de Deus. Ele decretou tudo. O teólogo Adebo Pink, ele diz o seguinte: o conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente. Porque o futuro depende totalmente dele mesmo. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a direção de Deus e sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele. Imediatamente ele não seria um ser supremo e soberano. Vocês conseguem entender, irmãos? Ele está falando que tudo que acontece no futuro é porque Deus decretou. O conhecimento de Deus, né, não é como o conhecimento desses enganadores que ficam, adivinhar, conforme nós vemos aqui na praça, né? E leem cartas, vão falar, vai acontecer isso com você no futuro. Não. O conhecimento de Deus é decretivo. Ele conhece tudo porque ele decretou absolutamente tudo. Eu pergunto para você, né? O fator decisivo da salvação depende daquilo que Deus previu, da decisão que Deus previu que os homens tomariam, ou da sua graça, que diz que ele escolhe livremente quem ele quer. Se for por causa da decisão prevista que ele tomaria, ou melhor, se for por causa da decisão prevista daqueles que tomariam no futuro, concluímos que o homem não foi salvo pela graça, mas pela escolha que ele teve. Concluímos que Deus não optou da salvação de nenhum homem, porque os homens tomaram essa iniciativa sozinhos, e apenas Deus previu. E tudo que Deus fez foi apenas desses homens, na decisão que eles tomaram. E não foram salvos pela graça, mas pela escolha. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: olha, se você recebe algo porque você merece, você não vai receber graça, você vai receber um salário. E eu vou falar para vocês, irmãos, nada ensoberbece mais o homem, nada do que ter esse tipo de pensamento, de que ele foi salvo porque ele escolheu Deus, ele tomou essa decisão de escolher Deus. Ele pôde orar como aquele fariseu, dizendo: olha Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, eu te escolhi. E eles não. Eu fui mais esperto que eles não. Nada ensoberbece mais um homem do que isso. E Martinho Lutero dizia o seguinte: olha, se alguma coisa da nossa salvação pudesse ser atribuída a nós, então você não pode louvar a Deus por tudo, porque você não sabe até que ponto foi você ou foi Deus que atuou na tua salvação. A tua adoração vai ser confusa, porque você não vai saber até que ponto você tem que louvar a Deus ou você tem que se louvar. Então Martinho Lutero dizia o seguinte: é impossível você ser grato por tudo a Deus e ao mesmo tempo crer que você teve participação em alguma coisa na tua salvação. Só se é possível, olha, o homem só será grato por tudo quando ele entender que a salvação foi obra completamente de Deus. Ele diz o seguinte: olha, você só pode louvar totalmente a Deus se você crê que Deus fez o trabalho completo sozinho. Se você crê que antes de você existir, Ele escolheu salvar você. Então, ele pergunta o seguinte, né? Como posso ser grato em tudo na minha salvação, se há coisas que são o resultado das minhas escolhas e não da graça de Deus? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre o conhecimento de Deus. Vamos voltar para o texto de Romanos que fala sobre aqueles que antes eles conheceu. Os homens, eu repito, eles só conseguem ver as coisas em ciclos sucessivos, porque eles são limitados, mas Deus não. Desde toda a eternidade, Ele determinou o que está fazendo agora. As suas ações não são reações ou desdobramentos dos imprevistos, que Ele não é... Olha, dos imprevistos que aconteceram, Ele não é pego de surpresa. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 29, diz o seguinte, olha, que absolutamente nada, ou melhor, ele diz que nenhum pardal cairá sem a sua vontade, ou melhor, sem a sua permissão, sem quem Ele permita que aquilo acontecesse. Tudo o que acontece hoje conosco, em nossas vidas, é resultado daquilo que Deus decretou que acontecesse na eternidade. Às vezes nós olhamos para Deus e pensamos que Deus é como se fosse um jogador de xadrez experiente. Um jogador de xadrez experiente, irmão, ele consegue prever, por causa da sua experiência, a próxima jogada do seu adversário, do seu oponente, né? E de acordo com a jogada do seu oponente, ele é forçado a fazer alguma coisa, ou para se defender, ou para atacar, por causa do imprevisto que ocorreu no jogo. Deus não é assim, irmão.
Deus não é como um jogador de xadrez experiente. Às vezes a gente vai jogar, eu vou jogar com o irmão Gabriel faz um tempo, né? E às vezes a gente consegue prever. Eu às vezes consigo prever a jogada do irmão Gabriel. Eu tenho que dar um mecanismo para poder me defender, mas Deus não é assim. Às vezes o irmão Gabriel faz algumas jogadas, né, que me força eu a fazer algo que eu não quero para me defender. Não há absolutamente nenhuma decisão que nós vamos tomar no futuro ou no presente que esforça a Deus a fazer alguma coisa. Qualquer coisa que esforça a Deus a fazer algo que ele não tenha prazer ou vontade de fazer, tal coisa seria mais forte que ele. Deus não pode fazer absolutamente nada que não tenha prazer ou vontade de fazer. Deus faz tudo pela sua graça, porque Ele quer. Então, irmão, deve-se notar que o conhecimento de Deus sobre o futuro não são simplesmente constatativos, mas causais. Nada jamais acontece, nem irá acontecer apenas porque Deus conhecia, mas porque Ele decretou que assim acontecesse. Tudo, absolutamente tudo que acontece é porque Ele decretou. Porque Ele diz o seguinte, olha, Jó diz o seguinte: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, e nada do que o Senhor decretou pode ser frustrado, e tudo o que Ele decretou vai cooperar para nos fazer semelhante a Cristo. Isso é, irmãos, isso é confortador para o nosso coração. Isso é bom, irmão. Deus faz aquilo que Ele quer. Os homens fazem aquilo que eles podem. Os homens podem pouco, e Deus pode tudo. Quando a Bíblia fala o seguinte, olha, que Deus não tem vergonha de ocultar essas verdades. Que Ele salva um e não outro. Ele escolhe um e não outro. Ele amolece o coração de Moisés e endurece o coração de Faraó. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus decretou que assim acontecesse? Porque Ele quis. Porque Ele é Deus. E se Ele não quisesse, nada disso aconteceria. Porque Deus não foi obrigado absolutamente em nada. Não foi aconselhado por nada, nem por ninguém. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 11, no verso 34, diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem o aconselhou? Ele fala, ninguém. Ninguém. Não foi porque Ele previu algo no futuro que nós faríamos, que nós tomaríamos uma decisão, mas foi porque Ele quis. E em Romanos, no capítulo 11, 9, no verso 11, ele deixa o seguinte, olha, para retirar a falácia dos nossos corações, que diz que Deus previu que as pessoas podiam depositar fé nele, por isso Ele salvou. Ele diz assim, porque não tendo eles feito ainda nada, nem nascido, nem tendo feito bem nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. Então, o apóstolo Paulo deixa registrado o seguinte, olha, antes dos gêmeos terem feito qualquer coisa, antes de nascer, ele escolheu um e aborreceu o outro. Não porque ele previu que eles fariam alguma coisa para Deus, mas porque ele quis escolher um e não outro. Isso é algo simples de entender, mas é difícil de aceitar. E talvez você olha e fala, não, mas isso pode ser uma injustiça. A verdade é que Deus não tem obrigação de usar de misericórdia para com ninguém. Muito pelo contrário, Ele tem que ser justo para com todos. Então, se Ele resolve usar de misericórdia para com alguns e não com outros para a salvação, é simplesmente porque Ele quer. Não se pode culpar Deus por não conceder graça a todos os homens. Porque Deus não deve graça a nenhum homem. Nenhum. Além de ter bons motivos para não conceder a nenhum. Deus tem bons motivos para não conceder a nenhum. Então, talvez você deve estar confuso com isso que eu digo. Você vai, olha, você está querendo dizer que Deus escolhe algumas pessoas para manifestar misericórdia, salvadoras e outros não? Eu não. O próprio Deus diz isso. Em Romanos, no capítulo 9, no verso 14, diz assim, que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? Ele diz, olha, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me aprove compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem ocorre, mas de Deus, que se compadece. Logo, pois, compadece de quem quer, e endurece a quem Ele quer.
Então, para que tudo fique claro, o apóstolo Paulo está falando, olha, isso é injusto. E Deus responde, não. Ele usa a sua misericórdia para com quem quer, com quem ele quer. Isso não é algo novo. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 20, no verso 15, ele diz assim, olha, não me é permitido fazer o que quero com o que é meu. O Senhor pergunta, não me é permitido fazer o que quero com o que é meu. No fundo, irmão, nós só levantamos essa objeção de que é injustiça, porque nós odiamos a liberdade de Deus. A Camila, a Marta, pode escolher, pode rejeitar o pretendente, pode rejeitar qualquer pessoa que ela quiser. Mas Deus, nós vemos isso como algo normal, né? Mas quando vemos que Deus rejeita um homem e salva outro, falamos que é injustiça. O homem pode rejeitar o evangelho, é normal. Mas se Deus rejeitar os homens, falamos que é injustiça. Então, as pessoas aceitam com naturalidade que o homem pode rejeitar Deus. Mas não aceitam que Deus pode rejeitar os homens. Porque elas acham que estão acima de Deus. Que elas podem fazer coisas que Deus não pode fazer. No fundo, as pessoas querem que Deus seja Deus, mas que Deus não seja livre de fazer o que Ele quer. Então Jesus pergunta, não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu. Ou porventura sou mal, porque sou misericordioso para com alguns. Então, é uma pergunta que Cristo fez. Então, não se pode culpar Deus por não conceder graça a todos. Não. Porque Deus não deve graça a nenhum homem, irmãos. A ninguém. Ninguém. Então, acho que os irmãos já ouviram falar do debate que havia entre Erasmo e Lutero, né? Erasmo diz o seguinte, olha, se essas verdades misteriosas forem proclamadas, as pessoas não vão querer entregar suas vidas a Deus. Ele diz o seguinte, o que pode ser mais inútil do que publicar ao mundo o paradoxo de que tudo o que acontece e que fazemos não é feito por livre-arbítrio, mas porque Deus decretou. Que comporta de iniquidade, isso vai abrir para as pessoas. Erasmo estava preocupado com aquilo que as pessoas podiam pensar a respeito de Deus. E Lutero, ele perguntou para Lutero o seguinte, olha, quem irá crer? Ou melhor, quem irá reformar a sua vida? Lutero respondeu, ninguém. Ele perguntou, quem irá crer que Deus o ama? Lutero respondeu, ninguém. Ninguém pode, mas o eleito deve crer, e o resto deve perecer sem crer, enfurecendo-se e blasfemando. Erasmo disse, olha, uma comporta de iniquidade é aberta por causa dessa doutrina. Lutero disse que seja. Lutero insistia que longe de abrir essa comporta de iniquidade, ele estava meramente sendo fiel à palavra de Deus. Ele diz o seguinte, olha, isso tudo tem que ser proclamado para que o conforto do santo, daqueles que creem em Jesus, seja pleno. Não existe nada melhor do que saber que o destino da minha vida não depende das minhas decisões, mas da graça e do poder de Deus. Não existe nada mais confortante dessa vida do que saber que foi Deus que me escolheu e nada do que eu fazer no tempo vai mudar isso. Então Lutero insistia nesse assunto. A preocupação de Lutero, ou melhor, a preocupação de Erasmo eram boas no ponto de vista humano. Mas Lutero, olha, sendo fiel às Escrituras, ele permaneceu no ensino de Paulo, de Jesus e de todos os apóstolos. E talvez você precise o seguinte, olha, essa doutrina vai deixar as pessoas desesperadas. Tem que deixar. A intenção é essa. A intenção é deixar o pecador desesperado e entender que ele não está no controle de nada. De nada. De que Deus está no controle de tudo. Porque nós pensamos que Deus é um senhorzinho que está no palco com uma bengala, esperando, chorando, porque as pessoas não se entregam a Ele. Não, Deus é soberano. Deus controla tudo. O pecador tem que se desesperar. A Bíblia diz que Jesus estava no barco e Pedro queria andar sobre as águas. Pedro andou um pouquinho sobre as águas e quando ele estava se afogando, ele se desesperou. Ele disse, salva-me. O pecador tem que se desesperar e ver que ele não está no controle de nada. E entender que ele precisa de um Salvador. Essa doutrina é a doutrina que leva o pecador a se desesperar e falar aquilo que Pedro disse. Salva-me, porque eu não posso me salvar. Eu estou a me afogar. Salva-me, Senhor Jesus. Então, havia em Pedro vontade de se salvar, mas ele estava a se afundar. A sua vontade não teve poder para lhe livrar. Por isso que ele disse, salva-me. O apóstolo fala, não depende de quem quer,
nem de quem ocorre, mas de Deus. Se Jesus não estendesse a mão para Pedro, ele iria se afundar. E todos que não clamarem a Jesus para lhes livrar, eles vão se afundar no pecado. Todos, absolutamente todos. Então, essa doutrina, ela estremece o nosso coração. Ela nos faz ver que nós precisamos de um Salvador. O pecador precisa reconhecer que não pode se salvar, que ele não tem liberdade para nada, de que tudo está nas mãos de Deus. Absolutamente tudo. A máscara do pecador cai e Deus é glorificado nisso. A nossa máscara cai quando nós entendemos que precisamos de um Salvador, e que o nosso destino não depende da decisão que nós tomamos, mas daquilo que Deus determinou na eternidade. Os homens, irmãos, eles só procuram o médico quando eles estão desesperados com doença. E essa doutrina tem que descer ao pecador desesperado para ir até o médico dos médicos em busca de cura, que é Cristo. Então, irmãos, e as pessoas questionam sobre a injustiça, né? A gente vai explicar a forma que Deus chama os seus eleitos. Talvez você fale, isso deve ser algo injusto, mas não. Vamos supor, você tem um pão e você vê 2 mendigos na rua, passarem fome. Você deu o pão para um e não deu para outro. Você prejudicou aquele que não tem nada? Não, porque ele já estava sem pão. Então, se Deus resolve dar o pão da vida aqui, Cristo, para um e não dá para outro, ele não prejudicou ninguém. Absolutamente ninguém. Nós vemos que Cristo, quando foi no túmulo de Lázaro ressuscitar Lázaro, havia outros mortos ao seu redor, já estavam mortos. E dando vida para Lázaro e não dando para outro, não prejudicou os demais mortos, porque eles já estavam mortos. Apenas deu vida para um. Isso é o que acontece com a salvação. É Deus dando vida a um e deixando os outros do jeito que estão, mortos, em pecados. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Deus faz o que quer, quando quer, como bem quer. Então, os homens de que Adão pecaram, irmãos, eles já estão mortos. A Bíblia fala que nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas antes de eu explicar o outro tópico, ou melhor, o primeiro tópico do sermão, eu quero usar o exemplo de um puritano, William Perkins. Ele diz o seguinte, olha, assim como uma casa não segura cai com o vento que sopra, da mesma forma o homem sem a ajuda de Deus ele cai. Deste modo, a culpa da queda não é do proprietário, mas do vento. Isso é a salvação. Deus não precisa empurrar ninguém, não. Apenas basta ele não estender a sua mão ao pecador, e o pecador cai por causa do vento do pecado que é forte. Então, irmãos, quando a graça de Deus não leva o homem a fazer aquilo que é bom, a própria natureza, o coração, lhe levam a fazer o que é mal, de forma livre. Então, como Deus chama os seus eleitos, né? Vocês podem ler o verso 29 de novo? Irmãos, ninguém irá para o inferno, exceto aqueles que merecem por causa dos seus pecados. Amém, irmãos? Verso 29 diz o seguinte, vamos lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Você vê que é Deus fazendo tudo. O apóstolo Paulo diz, olha, e aos que predestinou para a salvação, esses também chamou. O apóstolo Paulo fala, olha, Deus predestinou os seus eleitos para a salvação, mas eles também os chama. Ele lhes predestinou na eternidade, mas lhes chama no tempo. Lhes chama por meio do Evangelho. Deus não somente preordena a salvação dos eleitos, mas também como preordena os meios e o fim para isso, que o Evangelho. Então, como Deus chama os seus eleitos? Como Deus chama aqueles que Ele predestinou para a salvação? É por meio do Evangelho. O meio pela qual Deus salva os homens, por meio da pregação. O som do apito no exército é para chamar os soldados. E o som do Evangelho aqui no mundo é para chamar os eleitos. Os eleitos serão chamados por Deus. E porque nós lemos que e aos que predestinou, a esse também chamou. O John Piper vai dizer o seguinte, o chamado referido aqui
não é um chamado geral ou universal que se dirige a todas as pessoas, que se dá pela pregação do Evangelho. Se assim fosse, todo mundo que ouvisse o Evangelho seria justificado. Porque o texto diz, aos que chamou, a esse também justificou. Ele diz o seguinte, olha, ele vai chamar no presente a quem ele escolheu na eternidade. Como tem João no capítulo 10, no verso 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou melhor, elas vão ouvir o meu chamado. Elas me conhecem, porque eu me revelei a elas. O texto não diz que todo mundo vai ouvir. Jesus não disse que todas as pessoas vão ouvir o seu chamado. Diz que as minhas ovelhas, aquelas que pertencem a mim, que eu salvei na eternidade, elas vão ouvir. E Jesus nem tampouco disse que chamaria todo mundo. Ele disse, chamarei as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. É mais do que ouvir a voz do pregador. É ouvir a voz de Cristo falando ao seu coração. Esse é o chamado de Deus. Não importa onde elas estiverem, se estiverem no sepulcro como Lázaro, no palácio como Moisés, ou até não perseguindo homens para eles matar, como foi com Paulo. Quando elas ouvirem a voz de Cristo, elas virão. Elas não serão convidadas, elas serão convocadas pelo seu pastor. Jesus disse, elas virão. E Jesus disse lá, elas não apenas virão, como elas me seguirão. Assim como Lázaro, quando esteve morto, foi chamado por Cristo, não questionou, não resistiu em nada. Todos nós fomos chamados para a salvação. Quando vimos a voz de Cristo por meio da pregação do Evangelho, nós sairemos dos túmulos do pecado, como Lázaro saiu, e iremos para Cristo. Nós não estamos numa posição melhor que a de Lázaro quando esteve morto. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 5, diz assim, olha, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo fala que Deus apareceu para nós, do mesmo modo que apareceu para Lázaro. Quando ele esteve morto em pecado, nós estávamos na mesma condição, mas o Senhor nos chamou. Se Cristo não chamasse Lázaro, Lázaro permaneceria apodrecendo e cheirando mal, como os irmãos dele disseram. Se Cristo não chamasse você para a salvação, você estaria apodrecendo no túmulo do pecado. A iniciativa não veio de Lázaro, não, foi de Cristo. Foi Cristo que vai até Lázaro. E a Bíblia declara que todos nós, depois que Adão pecou, estamos mortos em pecados. Todos nós. Não há exceção. Paulo diz que todos estão mortos em pecado. Então, assim conforme foi dito para Lázaro, sai. Cristo hoje fala com algumas pessoas, sai do túmulo do pecado para ganhar vida aqui em mim. É Cristo quem chama, é Cristo. Esse chamado é uma forma de Deus convocar no presente os seus eleitos. É um chamado eficaz, é um chamado irresistível. Ninguém jamais vai resistir. Então, irmão, eu quero falar para vocês, não confundam algo. Nós não pregamos que os homens são esforçados, como alguns injustos dizem, insinuam. Mas nós pregamos que aqueles que foram predestinados para a salvação, eles serão conquistados pelo Senhor por meio do Evangelho. E Deus não opera nos homens como eles fossem pedras, sem sentimentos, não. Deus lhes chama, Deus lhes conquista, Deus opera por meios. E esse meio é a palavra. Deus conquista, sabe, irmão? Ninguém foi esforçado a crer. Todos que estão aqui foram conquistados pelo Senhor. Então, talvez você pergunta, mas se o eleito que foi salvo foi predestinado para a salvação antes dos tempos, não quiser vir, é simples. Se não quiser vir é porque não foi eleito. É simples, irmão. Mas essa é uma pergunta tola, estúpida, porque ela ofende Cristo. Se os filhos dos homens, que são fracos, imperfeitos, conseguem escolher e conseguem conquistar uma mulher com que eles vão se casar e passar o resto da sua vida, por que o Filho de Deus não conseguiria conquistar e salvar aqueles a quem ele escolheu na eternidade? A Bíblia declara que Deus é a beleza do céu, irmãos. O homem é a beleza da terra. E o Deus homem, que é Jesus Cristo, é a beleza tanto do céu como da terra. Não há ninguém que olha, que ouve a voz de Jesus, que não se sente atraído por ele. Ninguém. Não há ninguém que contempla a voz de Cristo e não possa dizer, essa voz é totalmente desejável. Não há ninguém que olha para a beleza de Jesus e resista. Ele é totalmente irresistível, irmãos. E vocês não precisam de prova, vossos corações estão prova disso.
Vocês não precisam de prova, porque a prova é você. Você tem um coração de pedra, mas quando você ouviu a voz de Cristo, se derreteu como manteiga. É impossível alguém resistir a essa voz. Ela é pura, ela traz paz ao nosso coração. Então, essas pessoas sentiram, quando elas ouvirem que Cristo desceu do céu para nos salvar, deixou o céu, os anjos, o palácio, foi para o deserto nos procurar, elas se sentirão amadas por Cristo. Os homens que não foram eleitos, eles olham para a Bíblia como se fosse um conjunto de regras, de leis, mas os eleitos olham com a Bíblia como uma carta do Salvador para eles, uma carta de amor. Eles se sentem conquistados, todos, absolutamente todos, eles têm prazer de ler, têm prazer de meditar nela dia e noite. Então, Cristo não chama os eleitos para ver se eles vão crer ou não. Cristo chama porque Ele sabe que eles vão crer, porque Ele opera essa crença em seus corações. Então, irmão, Ele chama os eleitos do mesmo modo que Ele chamou a luz no meio das trevas. Haja luz. Houve luz. Vem. Cristo não apenas chama você para vir, como se você tivesse poder para resistir isso. Assim conforme Ele chamou Lázaro, porque foi Ele quem deu vida a Lázaro, Ele nos chama hoje porque Ele nos deu vida para crer nele. Ele nos chama e nos capacita, é Ele quem começa em nós. Cristo jamais falaria com um defunto que não viria a Ele. A voz de Cristo trouxe vida em Lázaro. A voz de Cristo, por meio da palavra, vai dar vida em nós e nos trazer até Ele. Ou seja, Ele vai ter nós e nos traz até Ele mesmo. É Ele, tudo começa nele. Mas se eles não quiserem vir, as pessoas sempre insistem, mas se eles não quiserem vir, então, essa é uma pergunta estúpida, porque a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 5, no verso 40, diz, olha, os homens não querem vir para Cristo. Antes dos homens perguntarem isso, Cristo já afirmou, vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque Paulo diz que todos pecaram contra Deus, ninguém faz o bem, ninguém quer vir até Deus. Não apenas não querem vir até para Deus. Em João, no capítulo 6, no verso 44, diz que não apenas não querem, mas não podem vir a mim. Diz, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém, esse texto é para brancos, negros, ricos, pobres, viciados ou não. Ninguém pode vir a Cristo, a menos que Deus opere no coração dessa pessoa. Ninguém. E ninguém vai ter prazer de vir para Cristo, a menos que o Pai opere em seu coração. O teu desejo de vir para Cristo é um sinal de que Deus foi até você em primeiro lugar. Você não tem prazer de vir para Cristo sem antes Cristo ir até você. A iniciativa principal vem de Cristo. Você não veio para Cristo porque você é mais esperto que os outros, mas porque Cristo foi até você. Você não foi salvo por causa de uma iniciativa que você teve ou que você tomou. Qual a iniciativa que Lázaro tomou? A de morrer. Isso. A iniciativa sempre vem de Cristo. Então, se você teve uma iniciativa, foi de pecado também. E Deus teve a iniciativa de salvar, de perdoar, de fazer tudo. Então ele diz em João, no capítulo 15, no verso 16, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi você. Ele fala que não foi vocês que me escolheram por causa de uma decisão que vocês tomaram. Não, fui eu quem escolhi vocês. Você não foi escolhido porque você creu em Jesus. Não, você creu em Jesus porque Deus te escolheu para crer. Se você não fosse escolhido por Deus, você estaria afundado no pecado como muitos estão. Tudo provém de Deus, tudo. A nossa escolha que nós fizemos para Cristo é uma consequência da escolha dele por nós em primeiro lugar. Tudo começa em Cristo. E todo que foi eleito, foi escolhido por Deus, eles virão para Cristo. Em João, no capítulo 6, no verso 37, diz, olha, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, será lançado fora. E se alguém quiser vir para Cristo, não foi predestinado para a salvação? Essa é uma pergunta estúpida, porque Jesus afirmou que ninguém virá a Ele se o Pai não operar em seus corações. E ninguém que vir para Cristo será lançado fora. Ninguém. Todos que vierem
serão recebidos com amor, porque só virá aquilo que o Pai trazer. Só virão essas pessoas. Só. E Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que nos faz pensar que aquela vontade de ir até Ele é nossa, e não dele. É a tua vontade hoje, mas antes de ser a tua vontade, foi a vontade dele na eternidade. Ele decretou assim. Então, e nós se ensoberbecemos por uma decisão, por uma vontade que não é nossa. Então, eu pergunto, qual é a decisão dos apóstolos? Não foram os apóstolos que subiram para o céu para escolher Cristo. Foi Cristo que desceu para escolher os seus apóstolos. Ele mesmo diz, olha, eu vos escolhi a vós, eu escolhi vocês para que vocês vão para o mundo e deem fruta. Isso, irmãos, não é difícil entender, mas é difícil crer. No coração das pessoas vai encontrar essa resistência de crer. Então, é difícil você aceitar que Deus escolheu alguém para se manifestar. É difícil, porque nós não queremos que Deus seja livre para fazer aquilo que Ele quer. Nós queremos dominar, mandar Deus. Então, o texto diz assim, olha, quando nós falamos em conhecer a Deus, a primeira iniciativa vem sempre de Deus. Se Deus não quiser se manifestar, o homem nunca vai lhe encontrar. Nunca, nunca. Isso é algo claro, que só vai procurar Deus aqueles que já foram achados por Ele. Só. Aqueles que nunca foram achados nunca terão prazer de procurar Deus. Então, é sua vontade agora procurar Deus, mas foi dele na eternidade, irmão. Então, e nós sempre, mesmo dando respostas para essas perguntas, nós sempre insistem, mas se a pessoa quiser vir, não foi predestinado por Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, porque Deus, que opera em vós, tanto querer como efetuar. É Deus quem opera em nós. Não somos nós que operamos ou que desejamos alguma coisa de Deus. Ele quem opera em nós tudo. Você querer vir até Cristo, já não é mais um querer teu. Porque o homem natural não ama as coisas de Deus. Mas aquele que foi eleito por Ele tem prazer, tem desejo. Mesmo que for um desejo fraco, ele tem esse desejo de vir para Cristo. Porque foi Cristo quem colocou aquele desejo aí. É como se fosse um desejo que incomodasse o coração do homem. Fala, você precisa ir. Você tem que ir. O homem não conseguiria encontrar paz enquanto não obedecer. Não se entregar nesse desejo que é ir até Cristo. Então, irmão, e Jesus deixa claro aqui, porque todo que o Pai me dá, assim, olha aqui, João 6,37, todo que o Pai me dá, virá a mim. Jesus não disse que todos virão a Ele. É fácil ir para o culto. Ele está falando algo além disso. Diz, todo que o Pai me dá, virá a mim, todo. Só virá a mim aquele que o Pai trazer. E aquele que vier até mim de maneira alguma ser lançado fora. Então, irmão, o desejo de que você tem de vir para Cristo é o desejo de Cristo em você. Então, assim como nenhum homem tem desejo de procurar uma herança que não lhe pertence, nenhum homem que não pertence a Cristo terá desejo de lhe procurar. Nenhum. Jesus foi para o deserto, não procurar todas as ovelhas, mas a ovelha que pertencia a Ele. Cristo busca seu que já é seu, irmão. Ele não tenta, Ele traz, Ele convence, Ele atrai. Se você ouve o Evangelho e se arrepende, é porque Deus usou de misericórdia para com você. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Ela muda o nosso coração. Então, irmão, as pessoas falam, olha, mas essa doutrina da predestinação, ela faz o homem viver no pecado, ela faz o homem viver relaxado, sem prazer de se santificar. Mas isso é mentira, porque a doutrina ensina o oposto. Porque Paulo diz o seguinte, olha, todas as coisas vão cooperar para o vosso bem, para vos tornar semelhante a Cristo. Como é que Cristo é? Cristo é santo, Cristo é justo, Cristo ele é puro. Então, eu estou falando o seguinte, olha, a doutrina da predestinação ensina que existem pessoas que estão vivendo pecado hoje, mas haverá um tempo específico que elas vão deixar de viver no pecado para viver como Cristo viveu, porque elas foram destinadas para ser assim como Cristo é. Qual o objetivo da doutrina da predestinação? Nos tornar semelhante a Cristo, porque tudo vai cooperar para nos tornar semelhante a Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Se um homem vive como quer e não tem nenhum desejo de se arrepender, não pode se enganar. Achar que eu fui predestinado, não.
O texto diz o oposto, diz que eles foram predestinados para serem como Cristo, para serem santos. Muitos podem estar vivendo pecado hoje, fazendo os programas, mas haverá um momento que serão chamados. E alguns, tenho fé, que estão a ser chamados hoje por Cristo, por meio dessa palavra. Eles serão chamados. Então convido todos, venha e receba Jesus Cristo. Se você se sentir convidado, tocado no teu coração, tenha certeza que é o Senhor chamando você. Então, e as pessoas se questionam, será que eu fui predestinado? Será que eu fui? Não, isso é uma questão saudável de se questionar. Porque só aqueles que foram predestinados para a salvação têm esse tipo de questões. Só aqueles que foram predestinados para a salvação se fazem esse tipo de pergunta. Porque aqueles que não têm nenhum prazer, não foram predestinados, jamais vão se questionar sobre isso. Jamais vão levantar essas objeções em seus corações. Por quê? A Bíblia diz que Deus lhes entregou os desejos dos seus corações. Eles estão cegos. Isso para eles é algo indiferente. Não tem nenhum prazer em questionar, em perguntar, em procurar ser como esse Salvador. Mas aqueles que foram chamados para a salvação, eles questionam, será que eu fui? E tudo isso vai nos levar para mais próximo de Cristo. Vai nos levar para ser semelhante a Cristo. Isso não torna em nenhum momento um homem preguiçoso. Nenhum momento. Então, você sente desejo no teu coração por Cristo? Você tem desejos no teu coração que esse mundo não consegue satisfazer? Então, a explicação é clara. Você foi criado para estar no mundo vindouro, no céu. Há desejo no teu coração que nada nesse mundo consegue preencher. Se há, a resposta está dada. O que falta é Cristo no seu coração, porque Ele te chamou. O que falta é Cristo. É simples isso. E o apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, aqueles que aquele predestinou, Ele chamou por meio do Evangelho. Não apenas chamou por meio do Evangelho, mas como Ele justificou essas pessoas. E aos que chamou, a esse justificou. E ele fala também em glorificou. Paulo não fala como se fosse algo do futuro, mas como algo presente. A certeza é tão profunda de Paulo, como Paulo fala como se já tivesse acontecido. Então, meu irmão, então você ouvir como uma doutrina como essa, você fala, mas como é que isso é prático na minha vida? Como é que isso afeta a minha vida? Em que isso muda na minha vida? Eu falo, muda tudo, irmãos. Absolutamente tudo. Então, pensa comigo. Essa doutrina, irmãos, dá a Deus o máximo de glória. Nenhum homem pode se gloriar pela sua salvação. Nenhum. Porque além de dar a máxima glória a Deus, dá ao cristão o máximo de consolo e de conforto. Porque sabe que absolutamente tudo que Deus fez vai cooperar para o seu bem espiritual, vai cooperar para ele ser semelhante a Cristo. Então, dá no cristão mais motivos para ser grato a Deus. Então pensa comigo, saber que no meio de uma multidão de pessoas que tinham mais qualidades do que você, nesse universo enorme, Deus te escolheu para te salvar. Se isso não levar o ser humano a ser grato, nada mais será. Nada mais o levará a ser grato. Nesse universo enorme, Deus olhou para um ser insignificante como você e te chamou para estar aqui hoje e ouvir a palavra dele. Isso é suficiente para fazer qualquer cristão viver uma vida feliz e ser grato a Deus. Se antes que você pensou que você foi salvo porque você escolheu Deus, que você já era grato, agora imagina agora que você sabe que Ele te escolheu. A gratidão é maior, irmão. A gratidão é muito maior. Essa doutrina leva o cristão a ser grato a Deus por tudo. Isso é prático, é impossível ser grato a Deus por tudo. Quando eu acredito que algumas coisas na minha salvação foi resultado da minha decisão e não da graça. Não, irmãos, eu falo que isso faz o ser humano dormir feliz, sério. Você dorme feliz. Você perde o medo de se perder. Porque sabes que nada que acontecer no presente vai mudar aquilo que Deus decretou na eternidade. Como Ele diz em Jó, eu sei que tudo podes e nenhum de seus decretos pode ser frustrado. Isso faz o cristão ser feliz, olha, faz o cristão viver dando glória a Deus, irmãos. Isso é confortador para nossos corações. É impossível ter paz
Impossível ver uma vida grata e com paz, pensando que a salvação da minha alma depende de mim. Quem garante que você não vai perder daqui a 1 ou 2 dias, ou 3, ou 4? Mas entender que depende tudo de Deus, que Ele é o alfa e o ômega da salvação, isso me faz eu ser mais grato a Ele, viver feliz, sabe? O medo sai do meu coração. O medo sai. O medo de se perder sai, porque se eu fui achado, eu não vou me perder de novo. Porque não foi Deus que estava perdido, fui eu, e Ele que me encontrou. E Ele jamais vai deixar eu me perder. Porque Ele disse que ninguém vai arrebatar as suas ovelhas da sua mão, ninguém. Olha, irmãos, isso é prático, na gratidão. E como Martinho Lutero diz, olha, as pessoas têm uma adoração confusa, né? Porque elas não sabem até que ponto foi Deus ou elas que agiu na salvação delas, né? Mas quando nós adoramos a Deus, entendendo essa doutrina, a gente vai falar como Paulo, né? Sou o que sou, graças a Deus, né? É a graça que me tornou o que sou. Tudo que eu faço foi pela graça. Tudo. Então, o segundo ponto sobre essa doutrina na nossa vida prática é que ela nos incentiva a evangelizar. Ela nos motiva a ir em direção aos perdidos. Em Atos, no capítulo 16, no verso 14, diz assim: uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração para que atentasse ao que Paulo dizia. Então, aquelas pessoas que foram chamadas, eleitas na eternidade, em um determinado tempo, elas serão chamadas pelo Evangelho. E assim como Deus abriu o coração de Lídia, Deus vai abrir o coração dos eleitos quando nós formos pregar. Isso traz de nós a incerteza, porque sabemos que quem vai convencer e quem vai abrir o coração das pessoas não são nossos argumentos, mas Deus. Isso nos leva a evangelizar as pessoas. Isso nos incentiva como se Deus falasse: olha, eu resolvi salvar as pessoas, mas eu fiz de você um participante dessa obra. Deus nos faz participante disso. Deus usa a nossa voz para chamar os eleitos, mas eles não vão ouvir a nossa voz, vão ouvir a voz de Cristo. Isso nos leva, porque qual é a segurança em sair para evangelizar, sendo que as pessoas dependem dos meus argumentos para serem convencidas e não da graça de Deus? Então, irmãos, isso é confortador, isso nos leva a evangelizar, isso nos faz que nessa praça, nessa cidade, tem muitos eleitos, se calhar sob pressão de alguém que lhe chama, e esse alguém é você, o teu vizinho, o teu colega no trabalho, o teu amigo. Às vezes foi eleito na eternidade, você tem a missão de pregar para ele, sabe? Você vai encontrar ele no céu e falar: eu estou aqui porque foi você que pregou para mim, Cristo usou você. Olha, irmãos, isso é bom, irmão. Saber que as pessoas serão convencidas não por causa dos nossos argumentos, mas pela graça. Então, eu vou terminar, irmão, daqui a pouco, falando o seguinte: olha, essa doutrina também, né, ela dá mais segurança no crente, porque nada conforta mais o coração do crente, né, do que saber que está tudo na mão de Deus, está tudo predeterminado. Não existe imprevisto que não foi previsto e decretado por Deus. Então, quando o apóstolo Paulo termina de falar sobre a doutrina da predestinação, ele diz o seguinte: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem no presente nem no porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele fala justamente isso quando ele termina de falar sobre a predestinação. É um louvor. Esse ensino redundou na vida de Paulo como um motivo de gratidão, de glória, para louvar o nosso Deus. Paulo vai falar que nada vai anular o que Deus decretou na eternidade. Absolutamente nada. Então, vou terminar dizendo o seguinte, irmão. Como Paulo diz: olha, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O Spurgeon diz o seguinte: o objetivo disso é nos tornar semelhante a Cristo. Ele faz o seguinte: acima de tudo, comungue muito com Cristo. Comunhão é a fonte da conformidade. Viva com Cristo, e em breve você crescerá como Cristo. Disseram de Aquiles que o maior dos heróis gregos, que
Quando ele era criança, ele alimentava-se de medulas de leões, por isso era tão forte e corajoso. Então os Spurgeon dizem, olha, alimenta-se de Cristo. Você será corajoso, você será forte, você será santo. Você conseguirá vencer esse mundo como ele venceu. Tudo é Cristo, é Cristo, é Cristo, irmão. Seja grato a Cristo. Tudo vai cooperar para te tornar semelhante a Cristo. Ainda que não coopere bem, mas tenha certeza que vai cooperar para o teu bem. O bem maior que Cristo, irmãos. Eu gostaria que você pensasse sobre isso hoje. Pensasse nas milhares de pessoas que existem no universo e Deus escolheu justamente você. Você não é melhor do que ninguém. Você é o que é, graças à graça, irmãos. Amém?